Quero cumprimentar todos os amados irmãos aí com a paz do Senhor Jesus Cristo. Como é gostoso, né? Nós adorar o Senhor. Aleluia. Como é gostoso nós estarmos na presença, aleluia, deste Deus. Aleluia. Quando nós recebemos um convite especial de estar na casa do Pai, isso alegra o nosso coração, porque mais uma vez nós vamos ouvir Deus falar, aleluia, conosco, aleluia. E quando nós ouvimos Deus falar conosco, nós saímos transbordante, aleluia, da casa do Pai. Oh glória, se Deus ele falou comigo hoje, é porque Ele me ama, aleluia. Vamos então aí, aproveitar que os irmãos estão em pé, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. O título da campanha, princípio de honra, né, pastor? Princípio de honra, aleluia. Está lá no João 12:26. O pastor leu no início do culto, o pastor já leu esse versículo, mas nós vamos ler ele novamente, em nome de Jesus Cristo, aleluia. E tenha certeza no seu coração, Deus ele já falou através do louvor, aleluia. Deus ele já vem falando no percorrer do culto, mas Deus ainda tem mais, aleluia, amém. Vamos então estar lendo então o versículo 26. Se alguém me serve, segue-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai honrará. Aleluia. Só que eu estive observando ali um pouquinho mais abaixo, ali, lá no versículo 28, né? Eu estava ali dando uma meditada ali e senti um toque especial ali nesse versículo 28, que ele diz assim: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já glorificarei, aleluia, aleluia, e ainda o glorificarei, aleluia. Então Deus ele está continuamente, aleluia, falando aos nossos corações, aleluia, e eu creio que Ele tem muitas maravilhas. Oramos ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, soberano, aleluia. Aqui, ó Deus, diante da Tua presença, Papai querido, estamos nós, Papai amado, aleluia, abrindo os nossos corações, Papai amado, aleluia, para contigo, porque nós cremos, ó Deus, aleluia, que Tu tens, ó Pai, aleluia, nesta noite, ó Pai, aleluia, Rei da glória, Príncipe da paz, aleluia, aleluia, algo muito especial, ó Deus, aleluia, para com a Tua igreja, porque nós, Papai amado, nos adentramos aqui neste lugar, ó Pai, é porque queremos, ó Deus, aleluia, continuamente ouvir a Tua voz, Papai amado, aleluia, ressoar em nossos corações, ó Deus, aleluia, e nos permitindo, ó Pai, vivermos, ó Deus, o melhor da Tua graça, vivermos, ó Deus, aleluia, a Tua palavra, ó Pai, conforme o Teu querer e a Tua vontade, ó Deus, aleluia, Rei da glória. Só podemos agradecer a Ti, ó Pai, pelo momento e pela oportunidade, aleluia, amém. Os irmãos podem se assentar, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Nós vemos aí que esta leitura que nós lemos aqui, aleluia, é Deus honrando, aleluia, os teus servos, é Deus honrando aquele, aleluia, que Ele ama. Mas ali no livro de Mateus também, ali no capítulo 5, a partir do versículo 3, ele tem ali uma instrução, aleluia, para quem, aleluia, tem
propósito, aleluia, com Deus, para quem tem, aleluia, sinceridade, aleluia, com Deus, aleluia, para quem quer ali uma instrução, aleluia, de como, aleluia, andar na presença, aleluia, do papai. Ele diz assim, do versículo 3, a partir do versículo 3, que ele diz assim: bem-aventurado os humildes, porque temos que ter humildade, aleluia, em nossa vida, aleluia, de espírito, porque dele é o reino, aleluia, do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aleluia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eu estou lendo bem rápido, irmãos, está dando para entender? Amém? Aleluia. Bem-aventurados os limpos, aleluia, de coração, porque verão a Deus. Aleluia. Ó, que alegria, aleluia. Príncipe da paz. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. É o que nós aguardamos, né? Aleluia. No momento nós sentimos, né, a sua presença, mas vai chegar um momento que nós vamos estar face a face, aleluia, com esse Deus. Aleluia. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olha que privilégio. Aleluia. Bem-aventurados os perseguidos. Estou meio ruim de visão hoje. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vós injuriareis e vós perseguirem os e mentindo disseram todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram entre vós, né? É um versículo que, um capítulo, né, vamos dizer assim, é um capítulo que nos chama bastante atenção, aleluia, porque aqui ele nos dá uma instrução como que o crente, aleluia, Rei da Glória, ele pode, aleluia, se comportar diante da presença, aleluia, do Senhor, aleluia. Nós, aleluia, vemos aqui que quando nós, aleluia, chegamos até a presença de Deus, aleluia, Rei da Glória, aleluia, nós andamos ali em um primeiro amor, onde nós temos coragem para tudo. Aleluia, se nós encontramos, aleluia, uma pessoa endemoniada, nós erguemos a mão, deixa que eu vou, em nome de Jesus, sai e vai embora. Então o crente no primeiro amor, ele tem, aleluia, um certo vigor, aleluia, Rei da Glória, que nada se compara, aleluia, mas vai passando o tempo, aleluia, vai se esfriando, aleluia, vai, aleluia, se acomodando, aleluia. Isto, amados, aleluia, é um perigo para nós, aleluia, Rei da Glória, aleluia. O acomodismo, aleluia, ele não faz bem, aleluia, para o crente, aleluia. O comodismo, aleluia, Rei da Glória, ele vai, aleluia, nos segurando, aleluia. Amados, aleluia, é o que eu sempre digo, aleluia. O crente, ele tem que renovar as suas forças, aleluia, todos os dias na presença do Senhor. Não existe crente velho, aleluia, mas existe nova criatura na presença de Deus. Então essa uma
de crente, aleluia, de 50 anos, de 60 anos, eu bato no peito, eu sou, eu posso, amados, aleluia, Rei da glória, isso, aleluia, não existe na presença do Senhor. Tem uma certa vez, aleluia, eu estava ouvindo, aleluia, um irmão, ele dizia, eu não incomodo a Deus com os meus pecados. Ó, que perigo. Ele dizia que ele, quando peca, ele perdoa os seus próprios pecados. Olha que absurdo. Que absurdo. Aleluia. Rei da glória. Aleluia. E se ele perdoa os seus próprios pecados, então ele não precisa de Deus para poder ir para o céu. Aleluia. Ele não precisa de uma igreja para poder congregar, porque ele já faz tudo. Mas, amados, nós lemos aqui uma instrução onde que nós vemos que sem Deus não dá, sem Deus nós não podemos nada fazer, sem Deus nós não conseguimos sair do lugar. Eu costumo dizer que sem Deus, se nós tirarmos o pé do chão, nós não temos chão para devolver o pé novamente, aleluia, porque tudo foi Deus quem criou, tudo, aleluia, foi Deus quem formou, aleluia. Ei, você é a melhor criação, aleluia, de Deus, aleluia. Deus, ele te levantou para ser adorador. Deus, ele nos levantou, aleluia, para que nós venhamos ter, aleluia, reverência com este Deus. Foi para isso que Deus, ele nos levantou. Aleluia. Deus, ele nos tirou, aleluia, lá do passado, onde nós, aleluia, andávamos, aleluia, em pecado. Por que, aleluia, que eu digo em pecado? Porque nós não conhecíamos, aleluia, a Deus, nós não sabíamos, aleluia, Rei da glória, para quem nós ia pedir, aleluia, perdão pelos nossos pecados, aleluia. Nós não tínhamos, aleluia, comunhão, aleluia, para conversar, aleluia, com Deus. Mas a partir do momento que nós, aleluia, aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, aleluia, ali nós declaramos, aleluia, para Deus, aleluia, Deus, nada eu sou, nada eu posso fazer, mas a partir deste momento toma a direção da minha vida, porque a partir de hoje eu sou o teu servo, aleluia. E quando nós somos, aleluia, servo do Deus, aleluia, Altíssimo, aleluia, amados, aleluia, nós começamos, aleluia, a andar, aleluia, de maneira diferente do que nós andávamos, aleluia. Nós começamos a ser uma nova criatura diante da presença de Deus. Ei, se você quer, aleluia, ser uma nova criatura, aleluia, Rei da glória, declare ao Senhor: Senhor, se tu não fores comigo, eu não posso sair deste lugar. Deus, aleluia. Eu acredito que uma palavra que eu acredito que agrada o coração de Deus é quando nós, aleluia, fechamos os nossos olhos e dizemos: Senhor, fala comigo. Eu sou, Deus, um pecador, aleluia. Deus, aleluia, eu não sei, Senhor, aleluia, não conheço este mundo. Então, Deus, aleluia, Rei da glória, instrua-me, ó Deus, aleluia, da maneira que tu queres que eu ande, Deus, aleluia, porque nada, aleluia, eu posso fazer sem a tua permissão, aleluia. Deus, segura nas minhas mãos e me ensina a andar, aleluia, Rei da glória, da mesma maneira que o Pai, ele segura na mão do seu filho, aleluia, e ensina a dar os seus primeiros passos, aleluia. A toda manhã que nós nos levantamos, aleluia, nós dizemos: Deus, segura nas minhas mãos e ensina-me a andar, ó Deus, aleluia, para eu não pecar nesta terra. Para nós recebermos a vitória, aleluia, em nossas vidas, amados. Para muitos é difícil, porque servir a Deus não é, aleluia, fácil.
Nós olhamos, aleluia, todo dia eu estou na casa de Deus. Todo dia eu estou aqui, aleluia, para adorar a este Deus. Aleluia, Rei da glória. Mas nós temos que ter comunhão, aleluia, com o Pai, todos os dias, todos os momentos da nossa vida, aleluia. Nós temos que ter, amados, aleluia, esta comunhão, aleluia, com Deus, aleluia, porque Deus, aleluia, é aquele, aleluia, que nos livra, que nos cuida, aleluia, de nós, aleluia. O Senhor, Ele diz, aleluia, neste mundo tereis, aleluia, aflição, aleluia, é para nós não nos acomodarmos, aleluia, Rei da glória, na príncipe da paz, aleluia, nas coisas deste mundo, aleluia, mas é para nós, aleluia, no sofrimento, nós lembrarmos, aleluia, de Deus, aleluia, e dizer: Deus, eu não estou mais suportando, aleluia, me ajude, Senhor, a caminhar. Muitas das vezes nós sofremos com enfermidade, nós sofremos, aleluia, com calúnia, nós sofremos, aleluia, com tantas coisas, aleluia, deste mundo, amados, aleluia, Rei da glória. Mas o Senhor, Ele diz, aleluia, na sua palavra, aleluia, que nós temos, aleluia, que ter um pouquinho de paciência, aleluia, Rei da glória, porque Ele vem, aleluia, eis que eu venho, aleluia, como um ladrão, aleluia, Rei da glória. Ei, o ladrão, ele não avisa quando ele vai, aleluia, entrar em uma casa, aleluia. A vinda do Senhor é da mesma maneira, aleluia, Rei da glória, príncipe da paz, aleluia. Então o dever nosso, aleluia, é vigiar e orar a todos os momentos da nossa vida, aleluia, para quando o Senhor chamar nas nuvens, aleluia, nós somos privilegiados, aleluia, e ouvir Deus chamar a cada um pelo seu nome. Deus, Ele não confunde o nome de ninguém. Ele vai olhar para pastor Jean, vem, Pedro, vem, aleluia, ei, irmãos, aleluia, o Senhor, Ele está voltando, aleluia. Nós já ouvimos esta palavra aqui hoje, aleluia, Rei da glória. Mas eu ouço lá, desde quando, né, eu me converti, eu estou ouvindo, aleluia. Ei, se você já ouvia naquele período, aleluia, imagine hoje, aleluia, que está mais perto ainda a vinda do Senhor. Então nós temos que manter, aleluia, Rei da glória, o primeiro amor em nossas vidas, aleluia, porque é isto, aleluia, que nos faz, aleluia, caminhar, andar com segurança, aleluia, Rei da glória, neste mundo, aleluia. Lá em Provérbios, acho que 16, aleluia, Provérbios 16, versículo 15, achei, aleluia, que ele diz: o semblante alegra o rei, significa vida. Vou ler de novo. O semblante alegra o rei, aleluia. Isto significa vida, aleluia. Se nós fazemos o nosso melhor para agradar, aleluia, o pastor da igreja, aleluia, o que nós temos que fazer para agradar, aleluia, ao Senhor, aleluia,
Será que nós conseguimos, aleluia, fazer, aleluia, mais, aleluia, ao Senhor, aleluia, Rei da Glória? Porque agradar o pastor Jean, aleluia, aqui é fácil, aleluia, Príncipe da Paz, aleluia, mas agradar aquele que sonda, aleluia, desde o nosso levantar, o nosso andar, o nosso caminhar, aleluia, Rei da Glória, Príncipe da Paz, aleluia, aquele que determina a vida, a morte, a saúde, aleluia, é o Deus Altíssimo, aleluia, que cuida de ti. É aquele Deus que cuida, aleluia, dos teus, aleluia, Rei da Glória. E o 16 ele diz: quando melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, é mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O caminho dos retos é desviar do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Aleluia. Que maravilha, né? Aleluia. Quando nós nos desviamos, aleluia, do mal, o Senhor Ele cuida, o Senhor Ele vela, aleluia, de cada um de nós, aleluia. Também ali no livro de Mateus, que ele diz assim: quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebeu um justo no caráter de justo, receberá o galardão, aleluia, do justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulos, e em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Isso nos dá a entender que o que nós, aleluia, queremos para nós oferecemos também, aleluia, para o nosso vizinho, aleluia. O que nós, aleluia, queremos, aleluia, para nós, aleluia, nós oferecemos o melhor, aleluia, para Deus. Nós oferecemos, aleluia, Rei da Glória, muitas das vezes a nossa sobra, aleluia, para Deus, aleluia. Quantas vezes, amados, aleluia, que eu paro e penso, a gente trabalha o dia todo, nós dedicamos a nossa vida para patrão, fielmente, horário, 7 horas, meio-dia almoço, 1 hora novamente, 5 horas nós estamos parando, aleluia. Nós dedicamos a nossa vida fielmente, aleluia, para patrão. O patrão, ele come, aleluia, maior tempo da nossa vida, aleluia, é dedicada para patrão. Porque a partir do momento que nós estamos em casa dormindo, nós não estamos com a família, nós estamos desligados. E os minutos que nós temos, aleluia, para estar na casa de Deus, são poucos os minutos, aleluia, Rei da Glória. E muitas das vezes, amados, aleluia, isso, aleluia, acontece com qualquer um, aleluia, no percorrer, aleluia, do dia, dedicando para patrão, naquela correria. Muitas das vezes, aleluia, nós esquecemos, aleluia, de dar glória, aleluia, ao Senhor, aleluia, Rei da Glória. E quando nós chegamos, aleluia, à casa de Deus para ouvir a palavra, cansado do percorrer,
decorrer, aleluia, do dia, aleluia, exausto, aleluia, porque o serviço, aleluia, é cansativo, é pesado, aleluia, Rei da glória, princípio da paz, aleluia. Aí nós dizemos: Deus, perdoa os meus pecados, Deus, e fala, aleluia, comigo, aleluia. Os céus, eles se abrem, aleluia, em prol, aleluia, dos adoradores, aleluia, porque nós, aleluia, Rei da glória, abrimos o nosso coração, porque nós queremos ouvir Deus falar, aleluia, conosco. E eu tenho certeza que quando nós pedimos algo para Deus, Deus, ele não suporta, aleluia, ficar no seu lugar, aleluia, sem atender, aleluia, o seu pedido, sem atender a sua necessidade, aleluia, porque se nós passamos o dia, aleluia, cansativo, aleluia, nós chegamos, aleluia, até a casa de Deus, aleluia, Rei da glória, é porque nós sentimos, aleluia, aquele calor gostoso, aleluia, do Espírito Santo, nós sentimos, aleluia, Rei da glória, princípio da paz, aleluia, nós sentimos, aleluia, a necessidade de estarmos, aleluia, na presença, aleluia, do Senhor, aleluia, Rei da glória. Então Deus, aleluia, neste momento, aleluia, Rei da glória, Ele diz, aleluia, à sua igreja, aleluia: pede o que queres que eu faça, aleluia, contigo. Aleluia, Rei da glória. Vamos lá no livro de Salmos, Salmos 51, 10. Aleluia. Que ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ó que gostoso. Renova dentro de mim um espírito imbatível. Aleluia. Quando ele fala em imbatível, amados, é que nada pode tirar aquela alegria que o Senhor, ele tem colocado no teu coração, aquela bênção que Deus, ele te deu, ninguém pode tirar. Muitas das vezes nós recebemos palavras que nos entristecem, que nos deixa, aleluia, para baixo, aleluia, Rei da glória, porque isso é o que o inimigo, ele faz para nós, é tentar nos rebaixarmos, dizer que você não é nada na presença, aleluia, do Senhor. O que é que você faz naquele lugar, aleluia? E muitas das vezes nós não temos, aleluia, a resposta necessária, aleluia, para isso, aleluia, Rei da glória. Mas a palavra certa, amados, para isto, aleluia, é, aleluia: Satanás, te afasta, aleluia, de mim, porque é Deus que me capacitou, é Deus que me levantou, é Deus que me resgatou, é Deus que me trouxe, aleluia, até aqui. Uma certa vez eu estava no serviço, eu trabalhava no corte de cana, e cortando cana no facão, e sentei ali em uma rodinha de irmãos que estavam lá, que a gente tinha essa mania de sentarmos juntos, de agrupar os irmãos ali para almoçar, e eu estou ali sentado naquela rodinha daqueles irmãos, e eu avistei que lá longe vinha vindo uma mulher e veio na nossa reta, e veio vindo. A hora que ela chegou, ela entrou na roda que nós estávamos ali almoçando, aleluia, e apontou o dedo logo para mim. Eu fui escolhido naquela roda, e ela disse para mim: se eu cair endemoniada aqui agora, você expulsa o demônio da minha vida? Eu olhei para ela, dei aquele minutinho de pensamento e falei para ela:
expulsar o demônio da sua vida, você vai passar o dia e a noite aí endemoniada, porque eu não vou expulsar o demônio da sua vida. Mas aquele que me escolheu, aquele que me levantou, aquele que me resgatou, se ele me der autoridade, o demônio vai sair agora, em nome de Jesus. Ela virou as costas. Se eu falo para ela que eu expulsava, eu acho que aquele demônio ia manifestar ali naquela hora. Porque eu ia assumir um risco que não era meu. Era Deus que era o dono da minha vida. Ela perguntou se eu expulsava. Então, amados, a gente se depara com essa situação. A gente se encontra com esse tipo de situação. Teve uma vez fazendo um culto em um lar, aquela noite, uma noite antes, eu estava dormindo, e quando eu estou quase acordando pela manhã, passei por mais de um cochilo, eu sonhei com aquele culto gostoso. Mas no meio daquele culto, um demônio se manifestava naquele culto. Aí eu falei para a esposa: aleluia, vamos orar, porque Deus, ele revelou algo naquele culto. Deus, ele tem mistério naquele culto hoje. Aleluia. Oramos ao Senhor, fui trabalhar, passei o dia, a noite, chegamos lá, nós foi para a igreja, para o culto do lar. Aleluia. Leu a palavra, cantou o primeiro culto, primeiro louvor, cantou o segundo louvor, o demônio se manifesta. Aí eu disse: Deus, se tu me mostraste, tu não me mostrou somente para mim ficar sabendo, não. Se o Senhor mostrou, é porque Deus, ele tem propósito. Aleluia. Eu estava com o microfone na mão, dirigindo o culto. Eu somente fiz assim para ela, nem olhei direito para ela, só levei a mão e disse: você está repreendido, você não vai atrapalhar o trabalho de Deus hoje, sai agora em nome de Jesus. Virei, olhei para ela, ela estava dando glória a Deus. Então, amados, quando Deus, ele mostra algo para você, ele não mostra para você só ficar sabendo, é porque ele tem providência. Quando Deus, ele mostra algo para você, irmãos, é porque Deus já cuidou. É porque Deus, ele tem muitas bênçãos, aleluia, a realizar na tua vida. Aleluia. Lá no aleluia. Dando sequência. Não me repulse da tua presença, nem me retire do teu Santo Espírito. Restitui-me, alegra a tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me do crime de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvores. Pois não te complazes em sacrifício do santuário, eu os daria, e não te agrades de holocausto. Sacrifício agradável a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido, contrito, não o despreza
ó Deus. Aleluia. Aqui nós, aleluia, entendemos que é uma oração que ele estava sendo feito, aleluia, a falar, aleluia, com Deus. Aleluia. Cria em mim, ó Deus, aleluia, um coração novo, um coração aquebrantado. Cria em mim um espírito, aleluia, Rei da glória. Amados, aleluia, Deus é o Deus que cuida de cada um de nós. Deus, Ele cuida de nós, aleluia, com tanto amor, com tanto carinho, amados, aleluia, Rei da glória, Príncipe da paz, aleluia, que Ele se compara, aleluia, ainda que uma mãe, aleluia, que amamenta o seu filho, se esqueça do seu filho, jamais eu esquecerei, aleluia, de ti. Jamais eu te deixarei, aleluia, órfão. Jamais eu te deixarei, aleluia, caminhar só. Aleluia, porque o Deus que nós estamos servindo, amados, é aquele que nos escolheu, aquele que nos ungiu, aquele que tem nos sustentado até aqui, diante da sua presença. Aleluia, Rei da glória. Vou ler o último versículo, a hora já passou. Vou ler o último aqui, é mais uma instrução, aleluia, para os irmãos. Eu só vou ler esse um aqui, já vou devolver a palavra para o pastor, em nome de Jesus. É Mateus 5, capítulo 1. Os irmãos tudo achou, não achei. Mateus 5 e o versículo 1. Mateus 3. 3:11, que ele diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e a sua pá ele tem na mão. Ele limpará, aleluia, completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo, aleluia, inextinguível. Aleluia. Aqui nós entendemos que Deus, aleluia, Ele tira aquele que atrapalha, né? Aleluia, Príncipe da paz, a cada um de servir ao Senhor, que é o nosso inimigo. Quando Ele fala que Ele limpa a eira, Ele limpa o nosso coração, Ele limpa, aleluia, Rei da glória, a nossa casa, aleluia, porque o nosso coração é a casa do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos se coloquem em pé, entregar aqui a palavra para o nosso pastor em nome de Jesus. Aleluia. E eu creio que Deus, Ele tem muito mais, aleluia, Rei da glória, Príncipe da paz, aleluia, a realizar na nossa vida. Oramos ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, soberano, aleluia. Aqui, ó Pai, neste momento, ó Deus, nós venhamos, ó Pai, aleluia, agradecer a Ti, ó Pai, aleluia, pela oportunidade, aleluia, pelo momento, pelo privilégio, ó Deus, de estarmos, Papai amado, aleluia, Rei da glória, aqui neste lugar, ó Deus, aleluia, porque és Tu, ó Pai, que nos escolheu, que nos trouxe para Te adorar, Papai amado, aleluia. Só podemos, ó Deus, aleluia,
quero agradecer a Ti, ó Deus, aleluia, por tudo, papai, ao qual Tu tens feito e realizado para com as nossas vidas, ó Pai, aleluia. Leve, ó Pai, a cada um, ó Pai, aleluia, de volta para o Teu lar, guardado e protegido pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, aleluia, porque eu creio que Tu és o Deus, aleluia, que cuida e que vela, aleluia, por cada um. É no Teu nome, ó Pai, que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Agradeço a oportunidade.